Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. Pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. No nosso vídeo de hoje eu vou trazer aqui o Edmundo. Estava assistindo a live dele ontem e ele trouxe ali diversos pontos importantes, maneiro pra gente trocar uma ideia, e eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje. O primeiro ponto que ele destacou ontem lá, foi perguntado pelos inscritos lá do canal, foi sobre aí o Egnaldo, o Marlon Gomes e o Andrei, que vem se destacando demais. E aí, qual vai ser a postura agora da 77 em relação a esses jogadores jovens que vão se destacar? Antigamente o Vasco tinha que vender aí o jogador desesperadamente para fazer recurso, para fazer dinheiro, não aproveitando o potencial do jogador, não tendo um time competitivo para esse jogador poder desenvolver e ter uma venda melhor. E aí o Edmundo falou sobre essa situação aí com a 777 e os jogadores da base que vêm se destacando. Se liga só. Em relação aos jogadores, cara, o Vasco agora tem grana, né? Então, dá para cobrir as propostas, dá para ficar com os jogadores por mais tempo e vender quando tiver que vender, vender bem, sabe? Quando você tem uma parte financeira boa, você consegue vender bem para o mercado. E eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, né, Gui? O Vasco tem que começar a montar um time vencedor, um time campeão novamente, através desses meninos. Então, não tem nem que pensar em vender, sabe? Sei que às vezes são propostas gigantes, às vezes o empresário ou o atleta forçam para poder sair, mas eu acho que tem que começar pelos meninos da base. O Vasco tem que começar a formar seu time, o seu próximo ciclo campeão, pela molecada da base, assim como foi lá atrás. Lá atrás, no time de 97, que no tricampeonato, a base foi fundamental. Pedrinho, Felipe, sobressaíram muito, mas tinha Fabrício Carvalho, tinham outros jogadores. O Juninho e o Ramon, que não eram da base, mas chegaram muito jovens ao Vasco e foram virando experiente com a camisa do Vasco. Então, assim, eu acho que é isso. Não tem que pensar em vender. Pelo contrário, pensar na manutenção deles para que o time fique mais forte na sequência. E aí você vai pontualmente oportunizar o mercado, contratar um jogador ou outro para poder a equipe ficar forte e competitiva. Tá aí, família vascaína. Eu espero que essa realmente seja a realidade aí da 777, não venda os jogadores desesperadamente, né? Realmente são jogadores aí esses que estão se destacando, o Andrei, o Egnaldo, o Marlon, o próprio Figueiredo aí que tá cavando seu espaço, são jogadores de muita qualidade. Espero sim que o Vasco possa proporcionar a esses jogadores aí um time mais competitivo, um time mais qualificado, para realmente a gente desenvolver mais o potencial desses jogadores. Já nessa Série B estão realmente mostrando já ter um protagonismo no time. Você imagina aí com um time mais qualificado, como o exemplo aí que o Edmundo deu lá do time montado em 97, família vascaína. Agora vamos trazer aqui o Edmundo falando desse confronto de amanhã, muito importante aí, Cruzeiro e Vasco, Pesolano versus Jorginho. O Vasco realmente que joga uma decisão aí contra o Cruzeiro, porque na próxima rodada tem um confronto direto aí contra o Londrina. Então realmente esse jogo tem que ser tratado como uma final. Vamos ver o que o Edmundo acha aqui, ó. Se liga só. No meio de semana, ele não vai ter a semana inteira para trabalhar, ele pega o Cruzeiro, lá no Mineirão. Cruzeiro que tá... O Cruzeiro já subiu, mas está a uma vitória para matematicamente confirmar o acesso. Então vai ser uma decisão para ambos, né? Vai ser uma decisão para ambos, mas o Vasco vem de 7 derrotas consecutivas fora de casa. Isso tem que acabar. Quem sabe pode ser nesse jogo. Porque é um jogo grande, é um clássico, 2 campeões brasileiros, 2 campeões da Copa do Brasil, 2 campeões de Libertadores. Então, eu acho que dá para o Vasco jogar de igual para igual, propor o jogo lá no Mineirão e ganhar lá também. Que para o Vasco seria importantíssimo, porque a próxima rodada é Vasco e Londrina, Andrei, lembrei. Londrina, que estava mais próximo aí, né? O próximo jogo é contra o Londrina. Então, se o Vasco ganha e depois... Ó, galera, será que a galera tá de olho aqui, ó, Edmundo? Se liga.
Não, e aqui? E aqui no Instagram, todo mundo bombando aqui. Instagram também, boa. O Vasco joga com o Cruzeiro, depois com Londrina. Isso, Então, em casa. Assim, em casa, é. Então, se ele ganha do Cruzeiro lá e ganha do Londrina, a chance dele abrir 6 pontos, 9 pontos é muito grande. Aí, na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, cara, é uma decisão para ambos. Só que o Jorginho não vai ter tempo. Como ele não vai ter tempo, o que eu acho que ele vai fazer? Repetir o time que jogou em São Januário, que estava mais leve, com mais movimentação, o Andrei mais próximo dos atacantes. Porque ele tecnicamente é espetacular, cara. Ele é muito bom tecnicamente. Ele não pode ficar longe, não pode ficar se limitando a marcar. Né? Eu acho que essa foi também uma mudança positiva do Jorginho na última sexta-feira. É isso, família vascaína. Eu acho que todo mundo aí, todo vascaíno vai concordar com o Edmundo nesse sentido aí. O Jorginho já fez ali o mais difícil, o mais complicado, né? Que foi barrar o Teixeira, que foi barrar o próprio Quinteiro, que vinha sendo titular há muito tempo. A grande contratação do ano, Alex Teixeira, barrar o Edmar. Então, nesse sentido, realmente acho que o Jorginho fez as grandes mudanças já no jogo contra o Náutico. Agora é continuar nesse sentido. Torcer para que o Vasco possa repetir uma atuação que fez contra o Náutico fora de casa contra o Cruzeiro. E como eu já tinha dito aqui, eu concordo com o Edmundo nesse sentido. O Vasco acertou, o Jorginho acertou o time aí. Aguinaldo pelo lado, Marlon pelo lado direito, né, ajudando o sistema defensivo. Claro que a gente pode discutir aqui o Raniel, mas eu acho que o Raniel até jogou bem contra o Grêmio, também jogou bem, foi participativo contra o Náutico, então a gente tem que dar o voto de confiança ao Jorginho, porque característica ele já acertou. O time do Vasco hoje tá todo certinho, tem ali esses 2 zagueiros, laterais, né, dá mais uma chance pro Paulo Vitor, os 2 volantes que são os melhores da Série B, na minha opinião, Yuri e Andrei, e aí tem velocidade pelos lados de campo, Aguinaldo, Marlon, Nenê e Raniel. O time tá certinho. Agora cabe aos jogadores também desenvolverem um bom futebol contra o Cruzeiro. Cara, a motivação tem que estar lá em cima. É um jogo contra o líder do campeonato, com o melhor time do campeonato, e o Vasco precisa desesperadamente da vitória. Vem de 7 resultados aí negativos. É a hora de mostrar que é Vasco. É agora, é nessas horas aí que você mostra realmente que você joga no Vasco. Vamos ter uma grande vitória lá, se Deus quiser, diante da torcida do Cruzeiro, que vai estar lotada no Mineirão. É a hora de mostrar que é Vasco, família vascaína. E pra tá finalizando o nosso vídeo, família vascaína, é um debate que sempre tá aí nas rodas de conversa. A gente que é aqui do Rio de Janeiro, né, o flamenguista vai defender o João Gomes, o tricolor vai defender o André, nós, é claro, vamos defender aí o Andrei Santos, o palmeirense, o Danilo. Mas, de fato, quem será aí o volante mais promissor do futebol brasileiro? Ontem o Edmundo foi perguntado na live dele e ele respondeu. Vamos acompanhar aqui, depois eu quero a sua opinião e eu vou deixar a minha aqui. Se liga só. Fiquei curioso. É sempre uma pergunta muito difícil. Eu acho que a partir de dezembro, né, em janeiro, com a nova comissão técnica, a gente não sabe quem vai ser o novo técnico da seleção, mas esses atletas vão estar fazendo parte do próximo ciclo. Eu acho que tem propostas diferentes, né? Danilo e João Gomes mais fortes no poder de marcação, e o Andrei um pouco mais de criação. Então, se você for olhar... não, é verdade. Eu não tô rindo de você, tô rindo de uma mensagem que eu li, eu já vou botar. Então, assim, eu acho que o Brasil precisa ter volantes de marcação e volantes de criação. Mas eu acho que dos 4, é porque ele ainda não foi testado ainda, né? Todos os outros 3 já jogaram a Série A. Mas quem me parece mais promissor é o Andrei. É habilidoso, né, Edmundo, também. Ele é muito técnico. E outra coisa, ele tem 19 anos só, é o mais jovem deles, né? É verdade. Até por isso é mais promissor, né? Tem mais tempo de evolução também. Então, e ele ainda não está num time pronto. Os outros jogam no time pronto, sabe? Então, a hora que ele pegar um time pronto, um time que ele precisa cumprir só a função dele, você vê, ele cumpre mais de uma função, tanto que faz gols toda hora. Tem jogo contra o Tombense, o CRB, sei lá, ele fez 2. Então, assim, eu acho que tem que... Assim, eu apostaria, né? Não é o coração, não. Eu também, eu falei também, sem falar com o coração, cara. O Andrei, pra mim, ele tem uma habilidade, ele é muito diferente. Não que os outros não sejam, mas eu acho que ele tem mais, é mais promissor, né? Foi a pergunta, pelo menos. A pergunta é essa, ele é o mais promissor. Tá aí, família vascaína. Quero a sua opinião. Quem você acha é o volante mais promissor do futebol brasileiro? Claro que a gente tem que colocar os argumentos na mesa. O João Gomes, o André e o Danilo estão numa Série A e o Andrei, infelizmente, numa Série B. Se Deus quiser, no ano que vem ele vai estar na Série A. E a gente tem um outro ponto para colocar também. Os times que... João Gomes,
André e Danilo joga é infinitamente melhor do que o Andrei joga. Então tem esses pontos aí pra gente colocar. Acho que o fato também desses jogadores jogarem num time infinitamente melhor ajuda o futebol deles. O próprio João Gomes, eu sempre falo aqui com a minha família, que a gente troca muita ideia, meus tios, meu pai, eu falo, pô, o João Gomes joga muito, mas olha o time que ele joga, né? O João Gomes não tem que correr muito. Será que ele ia atuar bem assim no Vasco, com muito espaço? O Flamengo tem mais a bola, o Flamengo é um time que domina mais os adversários, então o João Gomes é um grande jogador, sim, mas olha o time que ele joga também. O próprio Danilo, o time do Palmeiras é um timaço. O André também tem um time muito mais qualificado do que o Andrei. Mas quando eu paro para analisar as características de cada um, o potencial de cada um, eu acho, cara, que o Andrei realmente não é porque eu sou vascaíno, aqui eu não vou dar uma opinião de vascaíno, acho que o Andrei tem muito mais potencial. O Andrei sabe marcar, né? No Vasco ele não marca tanto, porque ele é o segundo homem, ele tem que encostar mais na frente, ajudar o ataque do Vasco, ali ser um elemento surpresa, mas se ele tiver que fazer a função de marcador, de um primeiro volante, tenho certeza que ele faz. Sobe muito bem na cabeça, na bola aérea. Eu acho que dos três, né, dos quatro aqui, ele é o melhor, o Andrei. Encosta muito bem na frente, eu não vejo o João Gomes encostar bem na frente assim, o próprio André, o Danilo nem se fala, o Andrei é o que mais sabe ser esse elemento surpresa aí como volante. Então, dentro desse pacote geral, acho que o Andrei é o que tem mais, como o Edmundo disse, é o mais promissor, o que tem mais potencial. Não é porque eu sou vascaíno que estou dizendo isso. Acho que o Andrei se encaixa bem marcando, criando e chegando na frente. Eu não vejo nenhum dos outros três com esse potencial. Acho que o André é muito construtor, toca bem a bola, mas chega pouco na frente, marca muito bem. O Danilo já é mais marcador, o João Gomes também é mais marcador. E eu acho que o Andrei ele consegue contribuir nesses três setores do campo, tanto na marcação, na construção, na chegada. É um jogador que, mais uma vez, cita aqui na bola aérea, você pode reparar que ele é muito bom, os outros três não é tanto assim. Então eu também acho aí que o Vasco tem, sem dúvida nenhuma, o volante mais promissor do futebol brasileiro. Claro que pega esse tipo de situação aí, né, que ele tá na Série B, os outros três na Série A, mas eu também coloco aqui como argumento que os outros três jogam em um time infinitamente melhor do que o Andrei Santos. Espero eu que ano que vem o Vasco na Série A e com um time competitivo, o Andrei vai poder colocar isso aí na prática, em prova que ele é o melhor volante aí do futebol brasileiro, o mais promissor aí do futebol brasileiro, família vascaína. Deixa sua opinião aí, quero ver se você concorda comigo. Vou falando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.